Fala galera, tudo certo? Como estamos? Bem-vindos aqui à nossa aula de carnaval, né? Terça-feira de carnaval, o aluno tá como? Estudando. Melhor coisa do mundo, tá? Por quê? Deixa para pular carnaval depois que você for aprovado. Aí você vai pular carnaval com dinheiro no bolso, com a pistola na cinta. Aí fica top. Beleza? Então vocês estão estudando aqui, ó, meus parabéns, tá? Eu lembro que quando eu estudava, ainda estudo, né? Mas agora me permito algumas coisas. Quando eu estudava também eu fazia isso aí. Passava Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado estudando. É necessário isso para vocês, beleza? Isso é extremamente necessário, muito mais do que vocês imaginam, por conta disso aqui, ó, mudança de pensamentos. Tranquilo? Vamos começar o nosso evento da PRF, são 26 questões que a gente vai zerar aí e a gente vai dando os bizus para vocês irem gravando o conteúdo, tá? A parte de questões, meus caros, é um dos assuntos mais tops que tem para você aprender conteúdo, é fazer questões, para você ir vendo como que a banca cobra determinados assuntos. Vamos ver que questões de todas as áreas aqui, mas da mesma banca CESP, que é a banca que faz o concurso da PRF aí. Tranquilo? Bom, pelo menos até agora, né? Pode ser que a banca mude, mas a gente tem que sempre trabalhar com o que a gente tem na mão. Pode ser? Vamos começar? Vamos lá, então. Primeira questão. Ó, a respeito das normas constitucionais, da interpretação das normas constitucionais e do poder constituinte, julgue o item seguinte. Julgue o seguinte item. A Constituição Federal de 88 adota a concepção de que a titularidade do poder constituinte pertence ao povo. Certo, galera? Onde está isso? Artigo 1º da Constituição, parágrafo único, onde diz o seguinte, olha só, todo poder emana do povo, tá? Então, sim, a Constituição ela traz que o titular do poder constituinte é o povo. Lembra que o poder constituinte originário é aquele poder de criar uma Constituição. É quem cria uma Constituição, quem determina os poderes do Estado. Lembra que o poder constituinte originário, ele é o criador, enquanto os poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário, são a criatura, tá? Então a criatura nunca vai atacar o criador, pensa nisso, tá bom? Tranquilo? Então o titular do poder constituinte sempre vai ser o povo. Mesmo nas constituições que forem outorgadas, que são aquelas constituições impostas, sempre vai ser o povo, sempre, 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 sempre o titular vai ser o povo. Beleza? Lembra que o povo, o titular do poder constituinte, está em estado de hibernação, ou seja, está esperando o momento constituinte correto. Outra característica é que, além dessa titularidade plena, ainda nós temos um momento extraordinário, porque o poder constituinte ele não surge assim sem nada. Ele surge sempre num momento extraordinário, tá? Um exemplo disso é a própria Constituição chilena, que agora está sendo reformada e está sendo feita outra Constituição. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima questão? Então, gabarito da primeira, certo. Segunda questãozinha aí. Sobre o poder constituinte, suas formas de pressão e seus limites sobre a ótica da Constituição Federal atualmente vigente, julgue o item a seguir. As mutações constitucionais são consideradas expressões do poder constituinte difuso e, por ausência de mecanismos de controle, não estão submetidas às limitações materiais do texto constitucional. Olha, quais são as limitações materiais? Limitações materiais lá do artigo 60 estão lá no parágrafo 4º. São as cláusulas pétreas. Então, olha o que a questão está falando para você. Que a mutação constitucional, o que é a mutação constitucional? Mutação constitucional é quando a gente dá uma interpretação diferente para o texto que está na Constituição. Um exemplo disso é o artigo 226 da Constituição, parágrafo 2º e 3º, que fala sobre família. Né, o conceito de família ali, a Constituição é expressa, está escrito na Constituição, que família vai ser a função entre homem, mulher, ou qualquer dos pais com seus filhos. Veio o intérprete e deu um conceito aberto de família, corretamente, inclusive, né? Falando que família não é somente homem e mulher, pode ser casais homoafetivos, né? Casais do mesmo sexo, então sem problemas. Veja, o texto você vai olhar na Constituição vai ser o mesmo, não mudou o texto. O que mudou foi a interpretação, isso é uma mutação, poder constituinte derivado decorrente difuso ou mutacional. E sim, eles têm que respeitar as normas, as barreiras materiais, né? As limitações materiais são as cláusulas pétreas. Eles não podem chegar lá e diminuir uma cláusula pétrea,
ou excluir uma cláusula pétrea por interpretação. Isso não pode acontecer. Então, o gabarito da questão aqui, ó, está errado, tá? Por quê? Porque eles estão sim submetidos ao regime lá da cláusula pétrea. Tranquilo? As limitações materiais. Pode ser? Vamos para a próxima, então. No que se refere ao poder, ao direito constitucional, julgue o item seguinte. Não integram o rol dos direitos fundamentais e estarem entre as denominadas cláusulas pétreas constitucionais os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias denominados cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais, perdão, não podem ser objeto de deliberação de eventuais propostas de emenda constitucional que objetivem aboli-los, no todo ou em parte, do ordenamento jurídico pátrio. Vamos de novo. Por integrarem o rol dos direitos fundamentais e estarem entre as denominadas cláusulas pétreas constitucionais, os direitos e garantias individuais não podem ser objeto de deliberação de eventuais propostas de emendas constitucionais. Emenda constitucional, que objetivem aboli-los, no todo ou em parte, do ordenamento jurídico. Certinho, né, galera? Certinho, por quê? Quais são as nossas cláusulas pétreas, que eu falei para vocês? Ó, estão no artigo 60, parágrafo 4º. Quais são? Primeira delas, ó, forma federativa de Estado, beleza? Segunda cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceira cláusula pétrea, separação dos poderes, separação de poderes. E a quarta, os direitos e garantias fundamentais. Isso aqui é o núcleo que eu não posso mexer da Constituição. Eu não posso pôr o dedo aqui, tá? Não posso encostar nisso aqui. Show de bola? Não pode. Posso ampliar? Pode. Posso reduzir ou abolir? Não. Beleza? Por quê? Porque são cláusulas pétreas, são as limitações materiais. Beleza? Vamos avançar? Vamos lá. Próxima questão. Com base na Constituição Federal de 88, julgue o seguinte item. A Constituição autoriza a propositura de emendas constitucionais por iniciativa popular. Errado. Não pode por iniciativa popular. Quem falou isso? O STF. O STF diz que quem pode propor a proposta de emenda constitucional são apenas os órgãos ou as pessoas que estão dispostas lá no caput do artigo 60. Quem são? Quem que pode propor emenda constitucional? Primeiro, 1/3 da Câmara ou 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal. O presidente da República é a única participação que o presidente da República tem, a única, ele não faz mais nada, ele só pode propor a PEC. E segundo, as assembleias, terceiro, né? As assembleias legislativas, só que tem que ser maioria absoluta dos estados, porém a deliberação delas pode ser por maioria relativa, tá? Então são essas três pessoas que podem fazer a PEC, proposta de emenda constitucional. Fora isso, não pode. Só se atentem para uma coisa. O STF diz que a proposta de emenda constitucional estadual, sim, ela pode ser por iniciativa popular. A federal que não. Tranquilo? Então, gabarito aqui errado. Vamos para a próxima. Ó, acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, os direitos e garantias fundamentais do Poder Judiciário, julgue o item. O direito à proteção dos dados pessoais é garantia fundamental prevista expressamente na Constituição Federal dos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Meus caros, em princípio a questão está certa. Ah, mas não só os residentes no país? Não, não são só os residentes do país que vão ter direitos e garantias fundamentais. São todas as pessoas. Os apátridas, os estrangeiros, essas pessoas todas vão ter direitos e garantias fundamentais, mas eu não posso falar que eles vão ter todos os direitos. Por exemplo, o direito ao voto é um direito fundamental, mas o estrangeiro vai ter? Não. Então, algumas coisas, por exemplo, o estrangeiro pode impetrar ação popular, que está lá no artigo 5º? Não, por quê? Porque a ação popular ela é exclusiva de quem é cidadão, né? De quem é cidadão. Então, não pode, eles não podem propor essa ação popular, tá? Então, o gabarito aqui da questão, certinho também, beleza? Vamos para a próxima? Olha lá, a próxima questão. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte. Vamos lá. A eficácia dos direitos fundamentais não se restringe em relação aos cidadãos e ao poder público. Beleza, tá certinha essa questão. Por que ela está certinha? Porque quando a gente fala em eficácia dos direitos,
a gente tem que lembrar que são 3 eficácias que a doutrina de jurisprudência entende. Eu tenho a eficácia vertical, a eficácia horizontal e a eficácia diagonal. A eficácia vertical é sempre entre o Estado e o cidadão. Ou seja, o Estado tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Tranquilo? Já a eficácia horizontal, eu vou ter a eficácia entre as pessoas. Olha só, entre as pessoas, entre os cidadãos. Se vir que um cidadão tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais do outro, sempre. Além disso, eu vou ter a eficácia diagonal. Olha só, a diagonal você vai lembrar do povo também, da população. Porém, vai ser uma eficácia diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho sempre um elo mais forte e o elo mais fraco. Exemplo, relação patrão-empregado. Então, a eficácia dos direitos fundamentais realmente não se restringe a cidadãos do poder público, se restringe entre os próprios cidadãos, tá? Então, o gabarito aí correto da questão, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá, próxima questão agora. A respeito da Constituição Federal de 88 e suas disposições relativas aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, a pena de morte não é admitida em nenhuma hipótese na Constituição. Ah, e não cai, Delpivo. Olha só, 2022. Errado. Por quê? Porque pode a pena de morte. Quando que pode a pena de morte? Quais são as penas proibidas? Olha aqui. Penas proibidas. Lembra do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Federal. Quais são as penas proibidas? Penas cruéis, penas de banimento, penas de morte. Olha aqui a tua pergunta, ó. Salvo em caso de guerra, penas de caráter perpétuo e penas de trabalho forçado. Então, essas são as penas proibidas no Brasil. E a pena de morte está dentro. Ou seja, pode a pena de morte? Pode, em caso de guerra declarada. Indo lá para o Pacto de São José da Costa Rica agora, fazer devanear um pouquinho com vocês aqui. Lá no Pacto de São José da Costa Rica, perdoe-me, tem um caso da pena de morte, fala lá sobre a pena de morte. O que eu quero que você lembre? Lá no pacto, eles falam o seguinte, Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, tá? Fala o seguinte, o país, o Estado que já tem a pena de morte pode manter. Se ele já aboliu, não pode retornar. E quem não pode morrer? 3 pessoas. Menor de 18, maior de 70, 70 não é 60, 70, e mulher grávida. Essas 3 pessoas não podem morrer. O restante, quem tiver pena de morte nos países e o país for signatário do pacto, pode manter a pena de morte, tá? Não pode ser implementada novamente. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Julgue o item seguinte relativos aos conceitos e terminologia de afirmação histórica dos direitos humanos. Vamos lá. Os direitos fundamentais são os reconhecidos e vinculados na esfera constitucional de determinado Estado. Ao passo que os direitos humanos estão firmados por posições jurídicas internacionais, que exprimem certa consciência ética universal. Apesar dessa distinção, essas terminologias podem confundir-se ou se complementar em determinados momentos. Perfeito. Inclusive, esse aqui é um dos textos que eu mais gosto e que eu tenho no meu material de estudo. Por quê? Porque ele quer saber se você sabe a nomenclatura. Direitos fundamentais em âmbito interno, direitos humanos em âmbito externo. Por exemplo, os direitos humanos estão previstos lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, do Pacto de Costa Rica, e os direitos e garantias fundamentais, previstos no artigo 5º. Muitas vezes eles vão parecer bastante, muitas vezes vão destoar, tá? Mas você tem que ter 2 caixinhas na cabeça, uma do constitucional e dos direitos humanos, para você não perder questão idiota aqui. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá, próxima questão. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o próximo item. Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 88 não são imputáveis aos estrangeiros que estejam no território brasileiro em viagem ao turismo. Errado! Errado. Por quê? Porque os direitos e garantias fundamentais são aplicados a todas as pessoas. Acabei de falar, eles são universais. São aplicados a todas as pessoas. Claro, estrangeiro, algumas limitações traz. A própria Constituição traz limitação para o estrangeiro. Por exemplo, quais são as. Cai para vocês aqui. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Segundo o artigo 12, né? Porra,
Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Ministro da Defesa, pessoal da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Esses cargos são privativos brasileiro nato. O restante vai ser aplicado a brasileiro nato naturalizado e alguns aos estrangeiros, né? Eu sempre dou o exemplo. Imagina que um argentino veio ao Brasil e aí ele teve seu celular furtado. Ele chegou. Me perdoe. Ele chegou lá na delegacia em que você trabalhando, PRF ou Delegacia do Civil, falou: ó, irmão, eu tive meu celular furtado. Você vai olhar pra cara dele e falar assim: você fodeu. Não, vai falar: beleza, vem aqui, eu vou fazer um boletim de ocorrência e tal. Por quê? Porque ele tem direito de propriedade, por exemplo, aí, tá? Vai, manda, você fodeu pro argentino, né? Tô brincando, não usou argentino não, que eu quase tomei nos olhos esses dias brincando com o argentino. Tá? Vamos lá? Próxima questão. O princípio constitucional da igualdade estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Meu Deus, se errar uma questão dessa aqui não dá, né? Questãozinha dada, tá certo. Só que nós temos que diferenciar a igualdade formal e igualdade material. Ele não te perguntou isso. Mas a igualdade formal é a igualdade na lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer sexo, raça, de origem ou distinção. Tá. Além disso, homens e mulheres são iguais perante a lei. Inciso primeiro. Esse aqui é a igualdade formal. Aí eu entro na igualdade material, onde eu trato os desiguais e suas desigualdades. Lógica aristotélica. Eu crio ações afirmativas para realmente igualar as pessoas. Ó, ações afirmativas, igualdade material. Beleza? Então lembra disso aí para sua prova, para você não perder questão idiota de grátis aí, onde não precisa, tá? Vamos para a próxima questão aí. Ó, os direitos fundamentais estão restritos a um rol taxativo previsto na Constituição, sendo inibida a inclusão de novos direitos em seus catálogos. Primeiro, está errado. Por que está errado? Porque esse rol aqui ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Onde está previsto isso? Vai lá no artigo 5º, parágrafo 2º, que a doutrina chama isso aqui de cláusula de abertura dos direitos garantidos fundamentais. Por quê? Porque eles mesmos dizem que isso aqui, que os direitos garantidos fundamentais não podem ser limitados só aos direitos que estão na Constituição. A gente tem que trazer outros direitos à baila aí para que a gente possa usar. Por exemplo, um direito garantido fundamental que foi implementado na Constituição, não foi mudado a Constituição porque não pode mudar, mas foi do caso do depositário infiel, né? A Constituição prevê, por exemplo, o depositário infiel, só que veio um direito internacional que trouxe melhorias e eles falaram, não, beleza, vamos manter, então esquece o destinatário infiel, não pode prender só quem é devedor de alimentos lá. Tranquilo? Fácil, né? Vamos para a próxima? Então vamos para a próxima aí, questãozinha de boa agora. Ó, considerando a posição majoritária atual do Supremo Tribunal Federal, julgue o próximo item. Julgue o próximo item a respeito dos direitos constitucionais, direitos e deveres individuais, do Poder Judiciário, segurança pública e atribuições constitucionais da Polícia Federal. Vamos lá. Como regra, a medida própria para a reparação de eventual abuso de liberdade de expressão é o direito de resposta ou a sua responsabilização civil, e não a supressão do texto jornalístico por meio de liminar. Meus caros, isso aqui é certo. Por quê? Porque quando eu suprimo o texto jornalístico por meio de liminar, estou cometendo o quê? Censura. E no Brasil não pode a censura, é vedada a censura. Então, o que pode acontecer? Eu ir lá e entrar com um pedido de danos morais ou materiais para a pessoa que publicou um texto jornalístico sobre mim, por exemplo. Tá? Além que você pode pedir direito de resposta proporcional ao grave, não inibindo isso, não proibindo os danos morais e materiais à imagem da pessoa. Então, tá tranquilo aqui. Show? Vamos para a próxima? Vamos lá. Ó, o direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos. Meus caros, está errado isso aqui. Por quê? Porque não existe hierarquia entre os direitos. Existe um negócio que a gente chama, que nós conhecemos, como a ponderação de interesses. A gente vai olhar sempre, quem fala isso aqui é Robert Alexia, um constitucionalista massa aí, um doutrinador bem massa. Fala o seguinte, frente a combate entre os direitos e garantias fundamentais, a gente tem que olhar para eles e ver qual deles é mais importante nessa situação. Por quê? Porque todos eles são iguais. Só que frente à liberdade de expressão do pensamento e frente à liberdade à vida íntima e vida privada, o STF entendeu que a liberdade de expressão do pensamento deve prevalecer. No caso das bibliografias não autorizadas lá. Tá bom? Tranquilo aqui? Show de bola. Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá para a próxima. Sempre. Olha lá. Acerca dos direitos fundamentais
e garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 88 não garante o direito de excusa da consciência sobre o dever de votar para maiores de 18 anos de idade e para os menores de 70 anos de idade. Errado. Por quê? Porque se você olhar lá no artigo 5º, inciso, 8º, você vai ver que ninguém será privado por seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Beleza? Salvo se usar esse direito para eximir de uma obrigação imposta e recusar a prestação alternativa. Então tem que ter os dois. Primeiro, ele tem que usar escudo de consciência e segundo, se recusar a prestação alternativa. Daí ele pode ter o que? A perda dos direitos políticos segundo o CESP, perde os direitos políticos. Tá? Então, a escusa de consciência ela é válida. Por exemplo, cara, quem assistiu um filme chamado Até o Último Homem, aquilo que aconteceu com o Desmond Doss é escusa de consciência. Ele falou assim, não, eu não pego em armas, eu não acredito em armas, mas eu posso salvar pessoas. Pronto, isso é escusa de consciência, tá? Então, errado o gabarito aí. Vamos para a próxima? Olha lá. No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais, direitos e garantias fundamentais, julgue-nos a seguir. Os direitos e garantias previstos na Constituição Federal de 88 estão dispostos em rol taxativo, em razão da ampla rede de proteção. Acho que a gente já errado, né? Porque não é taxativo, a gente já fez essa questão aqui, né? Vamos pular ela. Próximo. Considerando a teoria geral dos direitos humanos, julgue o seguinte item. A efetivação dos direitos individuais, que constituem direitos de defesa frente à intervenção do poder público na esfera particular dos indivíduos, demanda predominantemente atuações estatais de natureza positiva, materializada por prestações públicas. O que a banca fez aqui? Esse gabarito aqui está errado. Por que ele está errado? Pelo seguinte fato, a banca quis misturar direito de primeira e segunda geração. Direito de primeira geração são as prestações negativas, ou direito de defesa, como está aí mesmo na questão. Direito de defesa é a prestação negativa, o Estado não vai se meter na sua vida. Já os direitos positivos, as declarações positivas, é quando o Estado tem que gastar, segurança pública, alimentação, transporte, o Estado tem que gastar. Aqui são os direitos, as prestações positivas. O que a banca fez? Ela misturou o conceito com vocês, tá? Ela foi lá e misturou o conceito, então a questão está errada. Show? Vamos para a próxima? Vamos lá. Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte. Vamos lá. Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser restringidos ou limitados por previsão constitucional ou legal, em benefício do interesse social ou observância das bases da proporcionalidade. E aí, o que vocês acham? Primeira coisa, tá certo. Por quê? Porque essa característica aqui é uma das características mais cobradas em concurso. Os direitos e garantias fundamentais, eles não são absolutos, galera. Não são. Segundo jurisprudência do STF, só existem dois direitos absolutos no Brasil. Meio óbvio. Direito de não ser torturado, direito de não ser escravizado. O restante dos direitos a gente consegue desenrolar tudo, uma exceção, tá? Que é o tal da ponderação de interesse. Frente a determinada situação, a gente vai analisar a situação, vai analisar o contexto para chegar a uma solução melhor para todo mundo aí. Tranquilo? Então, gabarito certo aí também. Vamos para a próxima. Ó, os direitos fundamentais associados à solidariedade são marcados pela titularidade individual. Caracterizado pela titularidade transindividual. Característica pela proteção de bens jurídicos e grupos sociais, como patrimônio histórico cultural, meio ambiente e o ecologicamente equilibrado. Certo, galera? Esse aqui é o direito de terceira geração. Lembra que a terceira geração do direito é aquela geração onde o Estado ele não vai pensar só no cidadão. Ele vai pensar na coletividade. O direito tem que pensar na coletividade. Então, por exemplo, é o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente. Eu não tenho uma pessoa definida. Eu tenho um grupo de pessoas nesse estado, ou seja, transcende a esfera do indivíduo. A gente vai olhar sempre para a qualidade, para a fraternidade aqui. Tá? A gente vai pensar sempre nas pessoas, não no indivíduo só. Tranquilo? Lembra dos lemas da Revolução Francesa. Primeira, segunda e terceira geração é liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Lembra disso aí que fica fácil para o conteúdo de vocês aí também. Beleza? Vamos lá para a próxima? Vamos lá. Acerca dos direitos humanos na Constituição de 88, julgue o item seguinte. Pelo seu caráter meramente prescritivo, as regras de direitos humanos previstas na Constituição servem para orientar a formação de normas concretas, de modo que o atual modelo constitucional vigente nega o princípio da aplicabilidade, olha só, nega o princípio da aplicabilidade imediata das normas dos direitos e garantias fundamentais, não sendo o concretizador mais
institutivo. Bom, primeiro, está errada a questão. Por quê? Porque não é apenas um rol prescritivo. Não é apenas um rol prescritivo. Ele só não está prescrevendo, ele está garantindo os direitos. Segundo, meus caros, nós temos lá o artigo 5º parágrafo 1º, que eu já falei para vocês, da cláusula de abertura, né? As normas de direitos, aliás, perdão, aqui é aplicação. Parágrafo 1º é para aplicação, a cláusula de abertura é parágrafo 2º. Normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Olha o que diz a questão. Mas o princípio, mas de modo que nega, aqui não, ele não nega. Então está errada a questão aí. Show, meus caros? Vamos avançar? Vamos mais uma então, ó. No que se refere à aplicabilidade de normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgam o item a seguir. Os direitos fundamentais caracterizam por seu caráter absoluto, característica que permanece mesmo havendo eventuais colisões entre eles. Óbvio que não. Eu acabei de falar para vocês que esses direitos e garantias fundamentais não são absolutos. Não existe direito absoluto, meus caros. Não existe direito absoluto. Então, vocês vão notar que os direitos e garantias fundamentais são apenas um rol, os direitos e garantias não, né? Mas uma das características dos direitos e garantias fundamentais que são relativos. Outra, universais, outras, imprescritíveis, outra, irrenunciáveis, tá? Então são vários direitos, várias características de direitos e garantias fundamentais que a gente tem que respeitar aí. Perfeito? Então, vamos avançar para a próxima? Vamos lá para a próxima questão. A gente vai bater 26 questões aqui para revisar todo o conteúdo com vocês bem legal, tá? Vamos lá, ó. À luz da Constituição Federal de 88, julgue o item seguir acerca dos direitos e garantias fundamentais. A manifestação do pensamento é livre, sendo também garantida o anonimato. Errado, né? Por quê? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Onde está isso? Artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Beleza? Show de bola? Vamos avançar a questão aqui. Vamos ler agora o textão que colocaram para nós aqui. Ó, determinado cidadão norte-americano em férias em Brasília cometeu o crime de homicídio ao fugir da cena do crime de tráfico de entorpecentes, supostamente por ele praticado. Após o crime, ele fugiu para o hotel onde se encontrava hospedado, desde que chegou ao Brasil. 5 minutos após ter adentrado no seu quarto, a polícia invadiu o local e conseguiu prendê-lo, considerando os pendentes do STF, julgue o item a seguir, a partir da situação hipotética precedente. Vamos lá. Por não ser residente no Brasil, o referido cidadão norte-americano não poderá suscitar a nulidade do julgamento por ofensa do devido processo legal. Direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 88. E aí, o que vocês acham? Questãozinha errada, né? Por que ela está errada? Significa que o cidadão americano, por ele ser cidadão, ele não vai ter alguns direitos e garantias fundamentais? Por exemplo, o direito de solicitar a nulidade do processo? Tem, tá? Eu falei para vocês, alguns direitos eles não vão ter, mas em regra, praticamente todos. Outro direito que eles não têm, já falei para vocês que é importante, é a ação popular. Ação popular é só cidadão que impede. Nenhum Ministério Público tem capacidade para isso, é só cidadão. Então, o estrangeiro que não é cidadão pode impetrar ação popular? Não. Artigo 5º. Sacou? Então, não são todos os direitos e garantias fundamentais estendidos ao cidadão. Mas quando você lê, quando estrangeiro, quando você lê e fala, o estrangeiro tem direitos e garantias fundamentais, marca certo. Ah, mas tem exceção. Ele não está te perguntando a exceção. Ele está perguntando a regra para você, tá? Tranquilo aí? Vamos para a próxima? Ó, a respeito dos direitos e deveres individuais coletivos previstos na Constituição de 98, julgue o item a seguir. A Constituição Federal, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, certo? Prestigiando o direito de resposta a eventual pleito judicial por indenização em relação ao dano material ou moral à imagem. Perfeito, galera. Onde está isso? Artigo 5º combinado, parágrafo, o inciso 4º e o inciso 5º. Porque é livre a manifestação. Viu como essas questões são importantes? Isso é importante porque, ó, veja que a banca vai repetindo em concursos de polícia. Então é bom você saber, é bom você não perder, para não correr o risco de perder. Ó, se você tivesse estudado Poder Constituinte, Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais, você tinha praticamente gabaritado a prova da PRF de Constitucional, tá? Porque é o que veio grosso na última prova aí. 6 questões das 7 são de Direitos e Garantias Fundamentais, tá? Vamos para a próxima aí. Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 88, acerca dos direitos e garantias fundamentais da segurança pública, julgue o item subsequente. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo no período noturno, quando, por fundadas razões, justificadas posteriormente,
houver indicação de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito. Certo. Meu Deus, Alpio, que absurdo. Pois é, essa foi uma decisão do STF. Quando que você pode entrar na casa de alguém, você sendo policial? Vamos pegar a regra do dia? Você só pode entrar na casa do dia se você tiver ordem judicial, beleza? Você chega lá, pé na porta, entra, derruba tudo e procura o que está procurando e vai embora. Pronto, ordem judicial. Segunda hipótese, seja de dia ou à noite, você tem autorização do morador. Tendo autorização do morador, você pode entrar. Segunda hipótese, vai lembrar da tua sogra, lembra da FDP, flagrante desastre para prestar socorro. Aqui você entra também na casa da pessoa a qualquer momento, tá? Então essas situações são as situações previstas para você lembrar da entrada na casa de terceiras pessoas, porque isso aqui você vai ser polícia, pai. Isso aqui dá ruim. Se você entrar na casa das pessoas sem ordem judicial, dá ruim. Tá? Abuso de autoridade. Pode dar demissãozinha depois aí. Padezinho também a gente garante que tem. Beleza? Cuidado com isso aí. Não pode perder questão, não pode perder a vida por conta de vagabundo, não. Ó, com base nos dispositivos da Constituição Federal de 88, acerca dos direitos e garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente. O agente que tiver praticado fato criminoso será garantido o privilégio contra a autoincriminação, isto é, o direito de manter-se em silêncio, certo? Esse aqui é o aviso de Miranda, ou Miranda Rights, né? Que é garantir o direito da pessoa a ficar em silêncio. Olha, eu prefiro ficar quieto, não quero falar nada, é um direito dela, isso não pode ser usado contra ela, tá? Então esse direito ao silêncio ele é bem importante aí para os nossos estudos do direito constitucional. Por quê? Porque é o aviso de Miranda, Miranda Rights, direito de permanecer calado. Tranquilo? Vamos para a próxima aí? Acho que se não me engano, essa aqui é a última questão, mas a gente dá um bisu para vocês grande aí. Ó, são considerados reservas do Exército Brasileiro quem? Polícias militares, corpos de bombeiros militares e polícias penais? Não. Polícias militares e polícias penais? Não. Polícias militares e corpos de bombeiros militares? Sim. Polícias militares e polícia penal distrital, polícias penais e corpos de bombeiros militares? Não. Então o gabarito aqui, letra C. Meus caros, o que eu quero que vocês lembrem do artigo 144? Artigo 144 é um dos artigos mais importantes para a prova de vocês. Ou está na prova ou está na redação pedindo alguma coisa, pode ter certeza. Então dá uma lidinha no artigo 144, fiquem craque nele. Lembra lá que a PF tem 4 incisos que ela tem atribuição, mas o único inciso que ela é só dela é Polícia Judiciária da União. O resto, ela pode dividir com todo mundo. Então, cuidado com isso aqui, tá? Tomem cuidado com isso aqui é bem importante para você não perder questãozinha idiota depois aí. Tá bom? Meus caros, então esse foi o nosso evento de Direito Constitucional. Conseguimos bater 26 questões aí. Show de bola, tranquilo, legal. Então, peço que vocês aproveitem para estudar, façam uma revisão legal. Vejam que vocês estão mal e deem uma revisada, tá? É isso que vai aprovar você em concurso público. Show de bola? Tamo junto? Então, forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Bom feriado.